Chegamos e vamos conhecer os destaques da edição desta sexta-feira. Estádio 11 de novembro pode ter lotação esgotada daqui a pouco para o jogo das seleções de Angola e do Ghana. A Comissão Económica esteve reunida sob a orientação do Presidente da República. A reunião do G20 arranca na segunda-feira com um forte aparato de segurança por causa dos presidentes Joe Biden e Xi Jinping. Angotic 2025, o lançamento do maior evento tecnológico de Angola, aconteceu hoje. Na reportagem da semana, Mayombe, a exploração de madeira no pulmão de Angola. É sexta-feira, 15 de novembro, dia para fazer história no futebol nacional. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Falta uma hora para Angola fazer o pleno no estádio 11 de novembro. Já qualificada para o CAN do Marrocos de 2025, a seleção nacional recebe daqui a pouco o Ghana, que precisa pontuar para continuar a sonhar com a qualificação. E é para o estádio 11 de novembro que vamos agora estender o nosso sinal ao encontro do Anselmo Gaspar, que lá está. Anselmo, boa noite. Como é que está a emoção dos adeptos? Viva, saudações ao auditório da TV Girassol, mais uma vez aqui no Estádio Nacional 11 de novembro, no momento que está quase a começar a partida. O meu cinegrafista Sonho Magalhães vai mostrar o clima e eu vou receber agora da produção a formação tática da seleção nacional. Vamos começar com a baliza com o apoio dos defesas Núrio Fortuna, David Carmo, Quelonda Gaspar, e também estão no auxílio à defesa com Bastos Kisanga. No meio campo teremos Freddy, Ossi e Show. E mais lá para frente, no ataque da seleção nacional, está em campo Milson, Zito Luvumbo e Mbalazola. Assim está constituído o 11 da seleção nacional. Agora vamos olhar um bocadinho para aquilo que será os jogadores do Ghana que vão ao 11. Temos camisola, os chamados, temos por camisola número 1, Ziggy Lawrence, que é o guarda-redes. Mais abaixo, os defesas, Alidou Seydou, Ferson Bakawa, Raza Simpson, camisola 5, Sherney Kingsley, Terry Yagbe, camisola 6, camisola 7, Abdul Fatawu Isakawu. Número 9, Jordan Ayew também estará aqui. E também camisola 10, Mohamed Kudus, está aqui na formação da seleção do Ghana. Osman Bukari, e o guarda-redes Joseph Wolato, camisola 13, Ibrahim Kakari, também camisola 14, Gideon Mansa, 15, Elissa Okou, Norobu Manaf, outro guarda-redes, e também camisola 17, Ernesto Moa Api, número 18, Kines Golfler Rashford, camisola 19, Emmanuel Atui. Assim então alguns jogadores da constituição da seleção do Ghana. Lembrar, no seleção nacional, estamos a começar com Neblu, Fortuna, David Carmo, Gaspar, Bastos Kisanga, mais para o meio campo, Freddy, Ossi e Show Wada. E avançados temos Milson, Zito Luvumbo e Mbalazola. Está constituída assim a seleção nacional, o nosso 11 que vai começar hoje, Pedro Gonçalves. E neste momento nós vamos pôr um ponto e vírgula na nossa intervenção, porque o essencial foi dito, a formação da seleção nacional que vai ser lançada então agora neste jogo frente à seleção do Ghana, que começa pontualmente às 20 horas. Imagens de Sonho Magalhães, Anselmo Gaspar, a cargo aqui da reportagem, auxílio à produção de Valdemiro Santos, Júlio dos Santos, o nosso muito obrigado, assim que está a acompanhar a transmissão da TV Girassol. Continue ligado porque o melhor do desporto é aqui, sua TV. Com certeza o melhor do desporto é aqui. Já também vemos os jogadores da Seleção Nacional a chegar ao estádio, a fazerem-se ao balneário, a dança tradicional com Gilberto, Gibelé e toda a equipa por trás. Já sabe, tem transmissão aqui na TV Girassol, a seguir este jornal às 20 horas. E no Mochico, os adeptos da Seleção Nacional estão confiantes na vitória dos Palancas Negras diante dos Black Stars. A conquista dos 3 pontos é a palavra de ordem, vindo dos adeptos angolanos residentes no Mochico. Espero que a gente faça um bom jogo, porque sabemos que batemos o Ghana na primeira volta e foi um resultado muito positivo.
Então, na segunda volta queremos somar mais 3 pontos e temos bons jogadores, temos o Gilberto, o Mbalazola e tudo mais. E acho que eles estão capacitados para fazer tal coisa. Vamos torcer todos nós pela seleção. Força! Com esse novo rumo da seleção, está a dar uma vontade de assistir sempre aos jogos, porque tipo, antigamente era aquela coisa de preguiça e tudo mais, mas com essas novas convocatórias, essas vitórias todas, está daquela vontade sempre de querer apreciar o jogo da nossa seleção. Pode até ter potência, mas Angola em primeiro lugar, e Angola nós vamos vencer. Porque a nossa seleção ultimamente tem mostrado mais habilidade no desporto, então Angola. Os bons momentos atravessados pelo combinado nacional têm sido uma vitamina contagiante que leva a crença dos mexicanos numa vitória de 3-0 frente aos Black Star. Dessa vez é 3-0. 3-0. A mensagem que eu deixo aqui: joguem, independentemente de qual for o resultado, mas joguem. É sempre Angola. Gana era o Gana antigo do passado. Agora, no momento, Gana não tem jogo. Nós vamos ganhar 3-0. Os Palancas Negras lideram o grupo F com 12 pontos, fruto de 4 vitórias em igual número de jogos realizados. Por isso, vamos todos, com os olhos bem postos na tela, torcer por nossos Palancas Negras. E os adeptos do AMBO esperam que a Seleção Nacional continue a fazer história. Embora já apurada para o CAN do Marrocos, os adeptos por cá querem muito mais. O professor de Educação Física, Francisco Quito, diz que Angola não deve relaxar. Sabemos nós que Angola já é líder do grupo, mas não pode relaxar. Porque se Angola relaxar, vamos fazer história, né? É uma história, podemos fazer história. Fazendo história é vencer os 2 jogos. Por isso, nosso silenciador tem que meter toda a carne no assador para que vençamos os 2 jogos. Os cidadãos no AMBO parabenizam igualmente a seleção de todos nós pelo bom momento que atravessa. Estamos de parabéns porque Angola já foi apurada. Claro que a gente já não vai entrar mais muito pressionado, tendo em conta o nosso estado, mas acredito que poderemos ganhar 2-1. A seleção está num bom caminho, né? Bons resultados, apesar que já estamos apurados, mas ainda assim, por ser uma seleção grande em África, o Ghana, eu acho que temos que pôr ainda o nosso futebol, impor o nosso futebol. Angola vai ganhar por 2-1. O trabalho que já se fez nos jogos anteriores mostrou o grande potencial nesse caso do jogo. Há aquela garantia, segurança por parte da nossa seleção. Na primeira fase já tivemos um resultado positivo, então acredito que dessa vez, com a motivação que a seleção já tem, possamos ir mais avante. Acredito que serão boas. Eu tenho a expectativa de que a nossa seleção está a atravessar um bom momento. No balneário temos bons jogadores e acredito que a nossa seleção sairá a vencer. Quanto ao resultado, fazendo uma estimativa daquilo que é a equipa adversária, eu diria que estamos a falar de um balanço de 2-1. Por ser uma seleção grande, o Ghana, eu acho que 2-0, né, vai ser muito melhor para nós. Nós estamos bem posicionados, temos um 11 favorável. Eu acredito que vamos ganhar 2-0. O regresso de alguns jogadores aos convocados do Pedro Gonçalves, como Mbalazola e Tó Carneiro, filho do AMBO, bem como o fator casa, estão a favor da seleção angolana contra o Ghana nesta sexta-feira. Temos o grande jogo hoje. Queremos aqui realçar um ponto muito importante, que é a preocupação do nosso selecionador. Hoje ele traz uma novidade. Que é o regresso do Tó Carneiro, filho do AMBO. Nós conhecemos muito bem que é um atleta muito importante. Queremos dar nota de que o nosso selecionador está atento com os pontos que a nossa seleção tem estado a atravessar. E nessa altura queremos abraçar e saudar essa opção, que será muito bem-vinda. 4.000 quilómetros de estrada, apenas 400 quilómetros estão transitáveis. Circulação rodoviária no Plano de Cubango em destaque. Exploração da madeira. A mais barata está no valor de 6.500 kwanzas. A mais cara vai entre 15 a 16 mil. Fica muito feio, humano como jornalista, comprar um guarda-fato a 150 ou a 200 mil kwanzas. Dinâmica do negócio e níveis de controlo. As instituições não têm os meios suficientes
capaz de realizar uma fiscalização adequada. Riscos. A derruba de uma árvore sem prévia autorização incorre a uma infração administrativa, também incorre a um crime ambiental. Compromisso com o meio ambiente. Com a ação do homem, a natureza depois manifesta as consequências. O clima, o aquecimento global. Mayombe. Se a taxa de exploração for superior à taxa de regeneração, então nós veremos a floresta desaparecer. Reportagem da semana, exclusivo. O Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a reconhecer o papel do presidente João Lourenço na pacificação do leste da RDC. O assunto dominou a audiência concedida pelo estadista angolano ao presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas, Michael Imran Kanu. Também hoje, o presidente da República recebeu uma mensagem do presidente eleito de Moçambique. O presidente da República, João Lourenço, recebeu hoje uma mensagem do seu homólogo de Moçambique, Filipe Jacinto Nyusi. Foi portador da missiva Pascoal Pedro Runda, ministro do Interior da República de Moçambique e que esteve em Luanda na qualidade de enviado especial do presidente daquele país do Índico. O conteúdo da missiva não foi divulgado, sendo que o ministro não prestou declarações à imprensa. A situação pós-eleitoral em Moçambique tem sido marcada por tensão e protestos. Refira-se que os resultados oficiais, divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, proclamaram Daniel Chapo, candidato da Frelimo, como vencedor do pleito, com cerca de 70% dos votos. A oposição, liderada por Venâncio Mondlane, do partido Podemos, rejeitou os resultados, alegando irregularidades e convocou manifestações por todo o país. Também hoje, a situação de conflitos no leste da República Democrática do Congo foi objeto de análise no Palácio da Cidade Alta. O tema dominou a audiência concedida pelo chefe de Estado angolano ao presidente do Comitê de Sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Michael Imran Kanu. À saída do encontro, o diplomata da Serra Leoa elogiou as ações desenvolvidas pelo presidente da República, João Lourenço, na qualidade de mediador do conflito entre a RDC e o Ruanda. Efforts of President João Lourenço. O presidente João Lourenço, tanto são reconhecidos pelo Conselho de Segurança de forma significativa e julgo que o sucesso do processo de Luanda é bastante visível, de tal forma que levou à assinatura do acordo de cessar-fogo em junho e também a realização de 5 reuniões a nível ministerial, de onde se espera que a sexta reunião venha a ocorrer muito em breve. Portanto, o reconhecimento dos esforços que o presidente João Lourenço tem empreendido fizeram com que nós viéssemos aqui dar este conforto e visitá-lo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. O diplomata reiterou que o Conselho de Paz e Segurança das Nações Unidas apela às partes a cumprirem as recomendações dos processos de Luanda e de Nairobi. The members of the Security Council called on both parties. Os membros do Conselho de Segurança também apelam a ambas partes no sentido do cumprimento escrupuloso do plano harmonizado com vista ao alcance de uma solução de paz duradoura e reiteram também o seu apoio a todos os esforços empreendidos no sentido da implementação do processo de Luanda e do processo de Nairobi. E para este fim, portanto, exortam ambas as partes no sentido de continuar a fazer todos os esforços necessários para que se possa alcançar a paz duradoura no leste da RDC através, portanto, do cumprimento das cláusulas do processo de Luanda e de Nairobi. In the process that we call the Luanda process. A situação dominada pelos conflitos entre o exército congolês e grupos armados no leste da RDC, com realce para o M23, continua a preocupar a Organização das Nações Unidas. O Presidente da República orientou hoje a primeira reunião extraordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que analisou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado do ano de 2024. O documento permite obter uma visão global sobre o desempenho orçamental referente ao terceiro trimestre. A Comissão Económica constatou que o Produto Interno Bruto cresceu 4,6% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o de 2023, superando desta forma a taxa anterior. No segundo trimestre, a economia nacional manteve a trajetória de crescimento e registrou uma taxa de 4,1%, resultado superior ao observado no ano anterior. De acordo com o comunicado final da reunião orientada pelo titular do Poder Executivo,
João Lourenço, no âmbito da execução orçamental, foram arrecadadas receitas no valor de 4,3 bilhões de kwanzas e realizadas despesas no valor de 4,70 bilhões de kwanzas, o que gerou um déficit na ordem dos 369,52 mil milhões de kwanzas. As despesas correntes perfizeram cerca de 2,51 bilhões de kwanzas, representando cerca de 21% do total executado, enquanto as despesas de capital ascenderam a 2,19 bilhões de kwanzas, representando cerca de 17% do total executado no mesmo período. Em termos de representação sectorial, o setor social teve uma execução de 23% do valor total autorizado e uma participação de 24% da despesa total, sendo por isso o segundo maior setor em termos de volume de execução da despesa no período em análise. Relativamente ao serviço da dívida interna, foram pagos 2,46 bilhões de kwanzas em despesas e, no que respeita à execução do serviço da dívida externa, foram efetuados pagamentos na ordem de 1,26 bilhões de kwanzas, resultando numa redução de cerca de 39% face ao trimestre anterior. Com a apreciação e aprovação da Comissão Econômica do Conselho de Ministros, o relatório em referência segue agora para a Assembleia Nacional, facto que reafirma o compromisso do Executivo com a transparência e a eficiência na gestão dos recursos públicos. Veja no próximo bloco, aprovado na Generalidade o Orçamento Geral do Estado para 2025, dívida pública entre as prioridades. E veja também, a reunião do G20 começa na segunda-feira e as delegações dos Estados Unidos e China mobilizam a segurança do evento. Voltamos a seguir. Bem-vindos de volta. Deputados à Assembleia Nacional aprovaram na Generalidade a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2025, com 112 votos a favor, 63 contra e 3 abstenções. O pagamento da dívida pública, que ultrapassa já os 60 mil milhões de dólares, vai seguir como prioridade. Angola tem uma dívida superior a 60 mil milhões de dólares, com países e instituições financeiras internacionais, e o pagamento dessa dívida será uma das prioridades do Orçamento Geral do Estado de 2025, aprovado pela Assembleia Nacional. De acordo com a ministra das Finanças, além do montante devedor, Angola tem a receber também mais de 900 milhões de dólares de Cuba e de outros países africanos. Relativamente à posição credora versus devedora de Angola na sua relação com instituições financeiras e países, damos nota que a data de corte de 30 de setembro, relatório de execução do terceiro trimestre, que foi aprovado hoje em Conselho de Ministros e hoje mesmo estará a dar entrada à Assembleia Nacional, contávamos com um estoque de dívida pública, entenda-se exposição a instituições financeiras, de 58,8 bilhões de kwanzas, que, se considerarmos a taxa de câmbio também da data de corte, equivaleriam a cerca de 62,6 mil milhões de dólares. Relativamente a dívidas que determinados países devem a Angola, nomeadamente africanos e Cuba, estamos a falar de 963 milhões de dólares. 963 milhões de dólares contra 62,6 mil milhões de dólares. Em relação à inclusão de Angola na lista reforçada do monitoramento do GAFI, o ministro de Estado para a Coordenação Econômica assegurou que o país não violou nenhuma regra financeira e que o cumprimento de outras obrigações depende de leis ainda a serem aprovadas pela Assembleia. Devemos dizer que, quando falamos do sistema de prevenção, combate ao branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, não nos limitamos ao sistema financeiro. Nós falamos, sim, do sistema financeiro, bancário, não bancário, falamos do sistema judicial, nós falamos de todo o sistema de defesa e segurança que tem o país contra o terrorismo, a circulação de armas, etc. Foi dessa avaliação que tivemos, então, um conjunto de recomendações que foram sendo tratadas, muitas delas com intervenção do próprio Parlamento. Angola não é um caso isolado. É claro que temos a preocupação de rapidamente sairmos dessa condição,
Mas tivemos outros países que lá estão até há mais tempo. Eu posso citar aqui alguns: a África do Sul, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Tanzânia, Camarões, Cote d'Ivoire, a República Democrática do Congo. Portanto, é uma lista longa de países. O que nos compete é, de facto, e esse é o compromisso forte das autoridades angolanas, tudo fazer para que, num horizonte temporal curto, possamos sair desta lista de monitoramento reforçado. Após as discussões, a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado de 2025 foi aprovada com cada bancada e representação parlamentar justificando o seu voto. A representação do PRS votou em consciência pela abstenção a proposta de lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2025, uma vez que esse exercício tem lugar numa altura em que o país e os angolanos vivem um quadro socioeconômico bastante preocupante. O grupo parlamentar da UNITA votou contra o Orçamento Geral do Estado 2025 porque entende que, tal como foi elaborado, não resolve os problemas que assolam o país e as populações. Não há orçamentos capazes de satisfazer todas as necessidades. Neste sentido, aprovar a proposta do Orçamento Geral do Estado 2025 é não só um sinal e sentido de comprometimento com os fins últimos do Estado angolano, como também concretizar as tarefas fundamentais do Estado, orientar o uso dos recursos para que o Executivo possa atingir as metas e prioridades estabelecidas no plano de governação, como investimentos em saúde, educação, infraestruturas, segurança e outros setores importantes para o desenvolvimento do país. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado 2025 seguirá agora para a fase de discussões na especialidade. A província de Cubango tem uma malha rodoviária de 4.000 quilómetros de estrada. Apenas perto de 400 quilómetros estão asfaltados. A situação torna difícil o trajeto de Menongue para os restantes 9 municípios da província. São mais de 600 quilómetros de estrada batida para se chegar aos municípios do Cuangar, Calai e Dirico, respectivamente. Um exercício difícil. A ida a estes municípios duraria no máximo 8 horas de viagem, mas as condições das estradas não facilitam. O administrador do município do Cuangar, Ernesto Cativa, disse que são necessárias mais de 7 horas de viagem para se chegar a Menongue, sede provincial, e ao mesmo tempo para voltar ao Cuangar. Nós de Menongue, da capital da província, para o Cuangar, percorremos uma horita de 8 horas. O percurso de 8 horas, esse é no tempo seco, mas no tempo chuvoso nós batemos 10 horas de marcha. Este senhor precisa de 24 horas para fazer o percurso Menongue-Dirico. Os motivos, as imagens mostram. Estou vindo de Menongue, estou ir para o Cuangar. Ontem, quando foi 22 horas. Está nos comendo muitos pneus. Você compra pneu novo, menos de um mês já é lixo. A via está péssima. A partir daqui até lá em frente vai encontrar um perigo aí. Tem um sítio que quero mesmo se separar. Naquela ravina mesmo passei com muito perigo para passar aí. As vias de comunicação terrestres são um elemento fundamental no desenvolvimento das sociedades. Com isso, o governador do Cubango disse que existe um programa do Executivo para a melhoria das vias de acesso. Este é um problema já antigo da realidade da nossa província do Cubango. No troço da Estrada Nacional 280, Cuito-Guanaval, Lievela, Mavinga até Rivungo, os trabalhos já estão avançados de desminagem e desmatação do traçado, que dentro de pouco tempo estarão a ser iniciados os trabalhos da construção dessa Estrada Nacional 280. O mesmo vai acontecer com o extremo sul, que é a Estrada Nacional 140, no troço Caiundo, Mbalachavo, Savate até Cuangar, e seguirá a Estrada Nacional 295, que é do Cuangar até ao Mucuço. José Martins argumentou que a construção desta infraestrutura tem que ver com o desenvolvimento da província e a questão do fomento do turismo na região. De maneiras a encontrar
a melhoria das condições de mobilidade das nossas populações, para garantir o fomento da atividade de desenvolvimento do turismo na nossa região. Como sabem, é aqui a sede do projeto Okavango Zambezi, e então precisamos melhorar as condições de vias de acesso. A província do Cuando-Cubango tem uma malha rodoviária de mais de 4.000 quilómetros de estrada. Deste número, só 400 quilómetros estão asfaltados. Maior evento tecnológico do país. O lançamento aconteceu hoje em Luanda. Angotic em destaque. O maior evento de tecnologia de Angola, Angotic, estará de volta em 2025. O ato de lançamento da 5ª edição foi presidido hoje pelo Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. À medida que as telecomunicações e tecnologias avançam, o mundo segue-lhes o ritmo. Nos últimos anos, as tecnologias têm moldado o desenvolvimento das sociedades e da economia dos países, tal como referiu o ministro Mário Oliveira hoje em Luanda, ao proceder o lançamento do Angotic 2025. O Angotic tornou-se igualmente numa plataforma para discussão de temas de relevante importância e no encontrar de caminhos comuns a seguir, assim como na exploração de oportunidades que se abrem com vista à transformação digital das nossas organizações, instituições e empresas, com a finalidade da modernização tecnológica da nossa economia e da nossa sociedade. A promoção de negócios, parcerias e investimentos para alavancar o surgimento e consolidação de uma sociedade inteligente será um dos focos principais do Angotic. Em 3 dias de junho de 2025, 12, 13 e 14 especialistas nacionais e estrangeiros vão discutir o futuro das tecnologias em Angola e não só, sob o lema 50 anos a comunicar, a conectar e a desenvolver, pelo que, nos bastidores, já se fala das expectativas da 5ª edição do Angotic. A mesma que foi o ano passado, que o Angotic frisou muito sobre a importância da cibersegurança, o próximo ano será a mesma. É extremamente importante que nós falamos sobre cibersegurança porque estamos em um momento crítico onde nós estamos a modernizar todos os nossos sistemas e obviamente que os criminosos anteriormente que estavam nas ruas vão para a internet e causam seus maiores golpes. Então é extremamente importante que nós focamos mesmo no processo de proteger as nossas infraestruturas críticas, aquelas que se pararem causam um dano muito grande e também a proteção do cidadão no contexto geral. Como deve compreender, hoje inclusive parece o 2025, tivemos que aumentar a quantidade de espaços para startups, porque o ano passado tivemos aí cerca de 120 startups, e esse ano vamos tomar em ordem de 190, porque a procura o ano passado foi enorme por parte das startups. E as startups são subvencionadas, elas têm um custo de participação de 30 mil kwanzas. Né? Os stands são montados pelo próprio Ministério, no caso, porque os espaços, no fundo, são oferecidos a startups, por isso tem um custo de 30 mil kwanzas. A transformação digital da administração pública é outro tema em constante debate, cuja jornada se faz a bom ritmo, segundo o Diretor Nacional para as Tecnologias da Informação e Comunicação Social, Matias Borges. Hoje a transição digital já é visível, já se consegue ver muitos órgãos da administração pública fazendo esse recurso, usando as tecnologias no seu dia a dia, deixando aquilo que é o tradicional para as tecnologias, mas quando estamos a falar de transformação digital, e conforme disse muito bem Sua Excelência Sr. Ministro, acarreta em si também outros processos. Estamos a falar do comportamento humano, conhecimentos a nível dos processos internos das próprias empresas, conhecimentos a nível das infraestruturas e devem todos cooperar para um objetivo comum. O Estado tem vindo a fazer aquilo que é o seu dever, olhando para a massificação da cobertura, principalmente a nível do território nacional. A última edição, que decorreu em junho deste ano, mobilizou mais de 10 mil participantes, mais de 60 empresas, mais de 10 startups e mais de 100 palestrantes. Para 2025, a organização prevê superar estes números e adaptar-se aos novos paradigmas das tecnologias.
Já estamos na página internacional. Arranca na segunda-feira a reunião do G20 no Rio de Janeiro, no Brasil. A organização do evento está a ter trabalho reforçado com o grau de exigência das equipas de segurança dos presidentes Joe Biden e Xi Jinping. O encontro de chefes de Estado no G20 começa na segunda-feira, mas o esquema para receber os líderes mundiais já movimenta os responsáveis pela segurança do evento. A delegação dos Estados Unidos, por exemplo, trouxe galões de água para o presidente Joe Biden. 2 aviões americanos aterrissaram na base aérea do Galeão. A quantidade de equipamentos surpreendeu as equipas de escolta. 7 caminhões-baú deixaram o local repletos de água e de comida. O presidente americano chega ao Rio no domingo. Já a China de Xi Jinping é que está a dar mais trabalhos aos coordenadores de segurança do G20. A equipa do país asiático pediu que todos os 400 quartos do hotel, onde estarão instalados na zona sul do Rio, passassem por uma varredura. As 2 delegações, Estados Unidos e China, estão entre os países que mais têm merecido a atenção das equipas de segurança. Uma forte turbulência assustou passageiros a bordo de um voo da Scandinavian Airlines entre Estocolmo e Miami, enquanto o avião sobrevoava o Atlântico Norte na quinta-feira. Apesar de não haver relatos de feridos graves, o comandante optou por dar meia volta na região da Groenlândia para retornar à Europa e pousar em Copenhague, na Dinamarca. Um vídeo feito na cabine principal mostra passageiros a gritar e objetos e pessoas sendo atirados ao ar. Os passageiros do voo 957 foram reencaminhados para um novo voo para Miami nesta sexta-feira. O plano do governo australiano de banir crianças de plataformas de mídia social, incluindo X, TikTok, Facebook e Instagram, até seus 16 anos, é politicamente popular. O partido de oposição diz que teria feito o mesmo depois de vencer as eleições previstas para dentro de meses se o governo não tivesse agido primeiro. Os líderes de todos os 8 estados australianos e territórios continentais apoiaram por unanimidade o plano, embora a Tasmânia, o menor estado, preferisse que o limite fosse fixado em 14 anos. Depois do intervalo, Mayombe e a exploração de madeira na reportagem da semana. Voltamos daqui a pouco, não saia daí. Até já. Bem-vindos de volta à terceira parte. A jornada número 10 do Girabola reserva o derby da capital entre o Petro de Luanda e o Interclube. O evento que reuniu jovens representantes dos Estados-membros foi marcado pela apresentação das conclusões aos ministros da Juventude e Desporto, seguida de um momento de reflexão sobre o papel da juventude no fortalecimento da comunidade dos países de língua portuguesa. Uma iniciativa que, para além de promover o diálogo entre os jovens dos nossos países, incentiva o espírito de cidadania ativa e de liderança responsável. A vossa voz é essencial para o desenvolvimento da nossa comunidade e as ideias aqui partilhadas mostram o compromisso que todos têm com o futuro da CPLP. No seu discurso, o ministro Rui Falcão destacou igualmente a importância do Parlamento Juvenil como plataforma única de participação ativa, onde os jovens podem partilhar ideias, debater soluções e contribuir para a construção de um futuro mais justo, inclusivo e sustentável. Os debates realizados e as propostas apresentadas refletem uma juventude empenhada em enfrentar os desafios de hoje, reforçando os objetivos da inclusão social e da sustentabilidade ambiental com coragem, resiliência e inovação. Durante o encontro, Angola reafirmou ainda o seu compromisso em apoiar iniciativas que promovam a liderança juvenil e a cidadania ativa nos Estados-membros. Que esta experiência fortaleça a vossa determinação em serem agentes de mudança, reiterando aqui o nosso compromisso de continuar a dar-vos o apoio necessário para que as vossas ideias se concretizem. Os jovens delegados apresentaram ao longo do evento propostas concretas relacionadas com a inclusão social, sustentabilidade ambiental e igualdade de género, que foram bem acolhidas pelos ministros presentes. O Parlamento Juvenil encerrou com um apelo à continuidade das iniciativas que promovam a diversidade cultural e o espírito de cidadania. A próxima edição do Parlamento Juvenil foi proposta para Cabo Verde no âmbito da realização da 11ª Bienal de Jovens Criadores da CPLP, que acontece em 2026.
Acompanhamos a matéria que dava conta do encerramento hoje do Parlamento Juvenil da CPLP com uma mensagem de união e responsabilidade juvenil. O ato teve lugar no Palácio de São Bento, em Lisboa, e contou com a participação do Ministro angolano de Juventude e Desportos, Rui Falcão. Na reportagem desta semana, vamos falar de exploração de madeira, reflorestação de áreas desmatadas e o potencial do pulmão de Angola, a floresta do Mayombe. Veja na reportagem do João Chico, a partir de Cabinda. A floresta do Mayombe está entre as 7 maravilhas do país e é considerada a segunda maior depois da Amazônia. Mayombe está entre os municípios de Bucuzau e Belize. Tem mais de 50 mil habitantes. É rico em flora e fauna. A sua gestão tem sido complexa devido à sua extensão. Ocupa uma área aproximada de 300 mil hectares. A madeira que dali sai é levada em vários pontos do mundo. Aqui ela é transformada para se ter cama, guarda-fato, cadeira, entre outros bens. Esses bens são vendidos em outras províncias para além de Cabinda. Estamos no conhecido Mercado da Madeira. Ela já existe há mais de 40 anos. O objetivo deste mercado exclusivo é somente para a venda da madeira. Aqui nós encontramos todo tipo de madeira. A mais barata está no valor de 6.500 kwanzas. A mais cara vai entre 15 a 16 mil. Os carpinteiros e marceneiros dizem que este preço é muito alto. Para a conferagem de casa ou construção de casa é o limba. Depois vem outros que são mais puxados do pressado, porque aqueles outros fazem mobília, portas, janelas e do resto. Tem madeira de 15 mil, tem madeira de 12 mil. O preço alterou porque madeira da mata já não sai para a cidade. É muito caro. Cabinda é a segunda floresta do mundo, para não tirar uma zona, né? Então fica muito feio, humano como jornalista, comprar um guarda-fato a 150 ou a 200 mil kwanza. Estamos aqui planeta isso, sabendo que aqui temos todo o material, não é que pode produzir um guarda-fato ou muito mais ainda. A madeira é reproduzido, ou se não é produzido aqui em Cabinda. Mas em contrapartida, os pressários da importação lá fora que eles vão vendendo é igual a nós que estamos aqui, o povo, que se compra. A floresta do Mayombe ocupa cerca de 300 mil hectares. Aqui nós encontramos de tudo um pouco. A madeira, o ouro, entre outros minerais. Mas vale dizer também que a floresta do Mayombe desempenha um papel muito importante no equilíbrio do ecossistema. Dissemos que aqui encontramos de tudo um pouco, mas nem tudo é permitido a explorar. O IDF e a Direção do Ambiente têm estado a trabalhar na sensibilização quer das comunidades, como também das empresas, para que saibam o que explorar, quando explorar e como explorar. A derruba de uma árvore sem prévia autorização nos incorre a uma infração administrativa e não só, também incorre a um crime ambiental, agressão ao meio ambiente. Então o cidadão estará a ter que ajustar contas com o IDF, tem a ver com a lei florestal, a lei da fauna e flora selvagem, não é? Que é a lei 6/17, e o valor não é reduzido, é alto. A exploração inadequada da floresta tem sido o tema do dia a dia. O ambientalista Max Kessong alerta o que deveria ser o papel das empresas que exploram a floresta. Tem havido um determinado excesso na exploração dos recursos naturais da mesma floresta. Com a ação do homem, a natureza depois retribui, manifesta as consequências, como com erosões, manifesta com o clima, o aquecimento global, manifesta com muitas outras coisas, porque a ação do homem tem sido negativa em função do meio ambiente. A proteção do meio ambiente é responsabilidade de todos. Por isso, o envolvimento de todas as comunidades é importante, defendem os ambientalistas. Os recursos são nossos e a população que estiver mais próximo deveriam ser os primeiros fiscais, porque as instituições, sabemos nós como é que as nossas instituições são,
as instituições não têm os meios, quer em termos de recursos, quer recursos materiais, quer recursos humanos, suficientes, capazes de poderem implementar ou realizar uma fiscalização adequada. Instruindo para o cuidado e atenção para as espécies protegidas, na lista vermelha, instruindo para uma intervenção menos agressiva na natureza, instruindo para a sustentabilidade ambiental. E este programa, inclusive, tem o apoio do Ministério do Ambiente, através de determinados fundos das Nações Unidas. Temos recebido várias equipas das Nações Unidas aqui e temos naturalmente acompanhado o esforço da sensibilização das comunidades. Mas a evolução que nós esperamos ser feita é a evolução no sentido de trazer projetos alternativos para as comunidades, de modo que haja menor interesse possível de fazer intervenção na natureza ou na floresta. Os ambientalistas alertam sobre as consequências que poderão advir caso não seja protegida a floresta do Mayombe. A floresta do Mayombe, ela tem a regeneração natural, cuja sua taxa de regeneração natural, portanto, é estimada em 0,4% ano. Portanto, essa taxa de regeneração, se a taxa de exploração for superior à taxa de regeneração, então nós veremos a floresta desaparecer. Com as atividades que ocorrem nessa floresta, podemos aqui destacar de que há destruição dos habitats. Portanto, porque nós não estamos a falar tão somente da flora, mas aí existe uma rica fauna, e esta fauna, com as atividades que decorrem, principalmente aqueles que destroem os habitats, fazem com que determinadas espécies, portanto, deslocam-se para outras áreas buscando um refúgio. Portanto, temos a responsabilidade de colaborar de maneira solidária com o IDF, com a Secretaria Provincial da Agricultura, Pesca e Pecuária, para em conjunto desenvolvermos ações que protejam o meio ambiente, que acautelem que não haja agressão danosa ao meio ambiente. Nós estamos todos no mesmo lugar. O ecossistema, vamos dizer assim, de maneira simplificada, tem a parte da fauna e da flora. A fauna, estamos a falar dos animais, a flora, das árvores, das espécies. E, portanto, o ambiente é o mesmo. Deixemos um ambiente melhor do que nós encontramos. E, em função disso, também deixo apelo a nós, as associações, as ONGs, a termos um papel mais ativo na proteção do meio ambiente e na salvaguarda dessa nossa floresta. A floresta do Mayombe continua a enfrentar problemas de impacto ambiental. Há más exploração e pouca regeneração. Todos são chamados a participar na proteção e preservação da floresta do Mayombe. Reportagem da semana para a semana a mais. Hoje ficamos por aqui. Veja a seguir a transmissão do jogo Angola-Gana com narração do Bravo da Silva. Fique bem. Boa noite.